Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Dessa vez eu não vou abordar aqui assuntos sobre energia solar, será sobre a moto PCX. Essa moto que eu tenho aqui, ela já está com uns mais de 20 mil quilômetros rodados, pouco mais de 20 mil, e está mais do que na hora de trocar a correia, né? Então, para trocar a correia, também vai mexer com as polias, então eu decidi comprar as famosas polias preparadas, né? Então aqui está a correia, é original, e as polias preparadas. E é a polia que ela é feito um trabalho aqui com na fresadora, né? Para tirar o material aqui para ela conseguir fechar mais e atingir uma velocidade maior. E juntamente com as polias, são essas duas aqui, também tem os roletes que são encaixados aqui nessas cavidades. São roletes de 14 gramas para que ela tenha arranque na saída e uma velocidade final mais alta, né? Como vocês viram aí no vídeo, ela não passa muito de 110 km por hora, e com a colocação desse kit ela vai atingir uma velocidade maior. Aqui está o CVT, dá para notar que tem uma marca bem profunda aqui na polia. E com isso acaba limitando, né, a velocidade, porque a correia não consegue subir além desse ponto. Para quem nunca viu como é que funciona, né, um CVT, quando a moto adquire uma certa velocidade, esse câmbio, através da força centrífuga, aqui dentro ele se expande e junta essa parte aqui que é a roda, né? Faz parte da roda, tá ligada aqui na caixa de engrenagem. Ela se acopla a essa outra parte aqui, que é onde está a correia, e pega a tração daqui do motor, de modo que ela aumenta a velocidade quando essas duas polias aqui se juntam, trazendo essa correia aqui mais para cima, fazendo essa volta maior, né? E aqui, quando ela está parada, aqui é a menor parte para ela ter mais força na partida, no arranque, e aqui está na maior circunferência da correia. É bem semelhante ao sistema de marcha da bicicleta. E para tirar o CVT, aqui nas polias você consegue usar a chave 22 e aqui a 17. Só que precisa também usar uma chave, né? Essa aqui eu mesmo fiz, faz um tempo que eu fiz, está até enferrujada que eu não usei. Então eu encaixo ela aqui, né? Fiz mais alguns furos para poder regular de acordo com, dependendo do tipo de moto que eu for mexer. Então eu consigo regular a abertura dela, encaixar aqui, e ela encosta aqui no chão, travando, né? Do mesmo modo eu consigo arrancar aqui essa parte da embreagem. Esses são os roletes, tá bem gasto. A parte mais clara aqui já dá para notar o desgaste dele. A polia também, como eu tinha mostrado antes, essa parte mais escura
é o desgaste que a correia estava causando, né? E aqui é a polia externa. Sistema de embreagem. Então, em cada ponto desse aqui, ó, 1, 2 e 3, onde ficam localizadas as molas, que faz a abertura dessas sapatas aqui, para fazer a embreagem funcionar, né? Então, conforme a velocidade que a moto atinge, essas 3 sapatas se abrem, a força centrífuga vence a mola, né? E ele acopla aqui nesse fundo aqui. Isso aqui vira um único conjunto, né? E dando tração nas rodas. E também com auxílio da separação das polias, dessa mola verde aqui dentro, faz a moto ganhar velocidade com o mesmo giro do motor, né? Quando ele está no máximo. Nos comentários que eu vi nos vídeos do YouTube, muita gente disse que esse tipo de modificação acaba estragando o motor da moto, né? Eu acho que isso não procede, porque quando você coloca essa polia preparada, você está somente alterando a angulação aqui, né? A circunferência da correia. Ou seja, você só modifica a velocidade que o motor está transferindo para a roda através da modificação da polia, né? A alteração do giro do motor não acontece, não muda em nada. Tanto é que a velocidade, né, não é medida pelo giro do motor, e sim pelo giro da roda. No caso, ela está desacoplada agora, então eu posso acelerar à vontade. Então eu posso acelerar à vontade, que o giro do motor não vai modificar. No caso, a velocidade ele não vai mudar, né? Somente quando eu colocar a correia, as polias, que vai transferir uma velocidade maior para as rodas. Eu vou agora fazer uma medição aqui dos roletes para ver se realmente eles são de 14 gramas. 14. Então, todos eles mediram 14 gramas. Já os originais, né, dizem que é de 20, se eu não me engano. Mas como eles estão desgastados, então tá dando aqui a 16. 16. E por aí vai. E uma dica que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu vi no canal X-Power Scooter, eu não lembro o nome do rapaz, é referente à posição dos roletes na hora de colocar aqui na polia. Ele pegou esse defeito numa moto que ele foi fazer manutenção, né? E depois fez esse vídeo aí dando a dica aí. E é o seguinte, tem gente que fala que não tem lado, né? Mas pelo que ele falou, pelo que ele mostrou no vídeo, realmente tem. Esse lado aqui que é o mesmo material daqui de cima, né? É o acabamento. Ele segura o miolo aqui do rolete. Então é recomendado, a posição correta é você colocá-lo aqui, ó, desse jeito. Essa parte stop aqui, né, do miolo voltado para a sua direita. Então ficarão desse jeito. A parte escrita para a esquerda e a parte fechada para a direita. Dessa forma, não corre o risco de gastar essa quina aqui e também o miolo não escapar, como aconteceu no vídeo que ele mostrou. E o miolo escapou, começou a raspar aqui nessa lateral
e gastou aqui também. Então o rapaz teve que trocar também a polia, né? Não só o rolete. Estamos chegando ao final desse vídeo e eu quero lhes contar como foi a minha experiência com essas novas polias. Segundo o fabricante, com essas novas polias, a moto chegaria a 130 a 140 km por hora. Porém, no meu caso, não foi isso que aconteceu. A moto não passou de 110 km por hora. E teve uma situação que eu também não gostei. Quando eu ia sair com a moto, eu tinha que impor uma rotação maior para que ela conseguisse começar a andar. Eu acredito que isso tenha ocorrido por causa do peso dos roletes. Por ele ser mais leve, eu tinha que acelerar mais forte para que os roletes se desloquem para a borda da polia, as duas polias se juntassem para que a correia se desloque para a borda da polia também, e assim transferir uma rotação suficiente na engrenagem para que haja o deslocamento das sapatas juntando em um mesmo bloco, a rotação do motor sendo transferida para a caixa de engrenagem e também para as rodas. Então o que eu fiz? Eu acabei tirando os roletes novos, que eram mais leves, mantive os usados juntamente com a polia nova, mas mesmo com os roletes mais pesados, a moto não atingia uma velocidade satisfatória. Em alguns vídeos eu cheguei a ver as pessoas acelerando a moto ainda em cima do cavalete, e ela até chega a 140 km por hora, mas na rua, no dia a dia, com o peso sobre ela, a realidade é outra. Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenha sido útil, e quem por acaso fez esse tipo de modificação, fique à vontade para postar como foi a sua experiência aí nos comentários, que servirão de material de consulta para outras pessoas que por acaso queiram fazer esse tipo de mudança na moto. Não é o foco do canal esse tipo de vídeo, mas assim que eu tiver algum assunto referente a PCX que seja relevante, eu vou postá-lo aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e veremos nos próximos vídeos. Um abraço a todos.